Então tá bom. Bom Começou. dia, gente, de novo, agora que tá gravando. Hoje a gente vai ver a introdução à biologia, então a gente vai ver características dos seres vivos, um pouquinho de metodologia científica e origem da vida. Cadê que não passa? Peraí, gente, que tá carregando no tempo dele. Aqui tem o sumário. Opa, vamos de novo. Peraí, gente, eu vou abrir o PDF, que eu acho que é mais fácil. Foi? Agora foi. Tá bom. Eu não gosto de apresentar em PDF, mas tanto aqui o sumário, ó, para depois vocês darem uma olhadinha. Se vocês tiverem dúvida alguma coisa, vocês podem revisar. Então, a gente vai começar por seres vivos. A Vanessa, do Brasil Escola, ela disse que quando a gente fala de ser vivo, a gente lembra dos animais, a gente lembra do que a gente vê assim na natureza, tipo elefante, leão, etc, etc. Mas a gente não pode esquecer que planta, fungo, protozoário, alga, bactéria, eles também são vida. E apesar de eles serem muito diferentes, todos eles possuem características que permitem classificá-los como vida. E aí eu vou perguntar para vocês, o que que vocês acham que é vida? Qual é o conceito que pode definir o que é vida? O que que é um ser vivo? Pode chutar sem medo de errar, gente. Ter células? Células O que com. mais? hum, Um ser vivo é aquele que pode se reproduzir, um ser vivo é aquele que tem célula, que tem metabolismo. Tá indo bem? Que necessita do gás carbônico e oxigênio? Então vamos lá. Uma definição que eu gosto muito é que todo ser vivo é aquele que consegue se reproduzir e que tem um metabolismo, como foi a Giovanna que falou. Tem uma reprodução exata e tem metabolismo. E aí eu vou perguntar para vocês, vocês acham que o vírus se encaixa nisso? Não vou entrar, não queria entrar na discussão, mas vírus se encaixa nisso ou não? Depende mesmo. A gente fala que o vírus é uma vida emprestada. Ele consegue se reproduzir e ele tem metabolismo, mas ele precisa de outro organismo. Então, ele pode ser uma vida emprestada. Tudo bem? Tudo. Então, tá bom. Então, a gente vai para as características dos seres vivos. Lembrando sempre daquela definição que eu passei para vocês. Todo ser vivo é aquele que tem uma reprodução exata e tem um metabolismo. No entanto, para o vestibular, é importante que vocês saibam as características gerais dos seres vivos. O que é composição química, o que é metabolismo, o que é reprodução, tudo isso. Então, todos os seres vivos têm composição química, sejam esses componentes inorgânicos ou sejam componentes orgânicos. Os componentes inorgânicos, eles seriam o chão. A gente chama chão para ficar mais fácil para vocês lembrarem. É carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que foi o que o Matheus falou, né?
Então, são Isso. representados por esses 4 elementos. 95% de todas as matérias vivas têm eles. Mas a gente também tem muita água. Todos os seres vivos precisam de água. Então, todos os seres vivos têm de 75% a 85% do seu corpo com água. Sais minerais representam mais ou menos 1%. E também tem fósforo e enxofre, só que é bem menos. Então, toda vez que vocês pensarem em componentes inorgânicos nos seres vivos, vocês vão lembrar da água e do chão. Tudo bem? Os componentes orgânicos são aquelas moléculas que possuem carbono, então são as cadeias carbônicas. Toda a vida precisou da cadeia carbônica para ser vida. Então, elas são representadas pelas proteínas, pelos lipídios, pelos carboidratos e pelos ácidos nucleicos. Até aqui tem alguma dúvida? Não. Todo ser vivo também tem organização celular, como vocês disseram, todo ser vivo tem A células. Giovana perguntou uma coisa aqui, professora. São as inorgânicas, Gi. Então, todo ser vivo tem organização celular. Então, o que é célula? É a unidade morfológica ou anatômica e fisiológica dos seres vivos. Então, ela está dentro daqueles níveis de organização. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Que é átomo, molécula, organela, que formam células, que formam tecidos, que formam órgãos, que formam sistemas, e por aí vai. A célula, ela precisa necessariamente estar dentro do ser vivo para ele poder ter tecido, para ele poder ter órgão, tudo isso. E sem a célula, nenhum ser vivo seria realmente ser vivo, com exceção do vírus, que pode usar de outros animais, de outros organismos. Então, a célula ela é dividida em 3 partes, tanto a célula eucarionte quanto a célula procarionte, ela é dividida em 3 partes: membrana celular, citoplasma e núcleo. E com exceção dos vírus, como eu já falei, todos os seres vivos são constituídos por células. E as células, elas apresentam constituição e organizações diferentes quanto ao número de células e quanto à organização nuclear, que é aí que entra eucarionte e procarionte. Então, aqui a gente tem organização celular de seres vivos unicelulares e de seres vivos pluricelulares. Os unicelulares, como o nome já diz, eles são seres que são constituídos por uma única célula. Então, a gente tem bactérias, cianobactéria, protozoários, algumas algas, alguns fungos. E os pluricelulares, que eles são seres constituídos por várias células. Então, a gente é pluricelular, algumas algas, fungos, todos os vegetais e todos os animais são pluricelulares. E aí, aqui, célula procarionte e eucarionte. Eu coloquei bem resumido, mas a célula procarionte, em suma, ela não tem carioteca. Carioteca seria uma casquinha que segura o núcleo lá no meio. Então, o núcleo fica meio espalhadinho ali, fica meio bagunçado. A única organela que ela tem é o ribossoma, e o ribossomo e o citoplasma ele não é compartimentalizado. Então, tá aqui, ó, a figura. Tem aqui uma parede celular. Aqui, ó, o DNA, membrana celular, ribossomos e flagelo bacteriano. Tá vendo que isso daqui não tá compartimentalizado? Ele tá junto com todo o resto? Não significa que ela é uma célula que ela é desorganizada, que ela é uma célula bagunçada. Mas diferente da célula eucarionte, ela não tem nada muito bem definido, guardado em caixinhas que a gente vai ver na célula eucarionte, que vai ter o núcleo organizado, vai ter uma diversidade de organelas, então são várias organelas, vai ter um citoplasma dividido em compartimentos. Então aqui, ó, lembra que eu acabei de falar? As caixinhas entre aspas, gente, não vai colocar isso no vestibular. Aqui mitocôndria, ribossomo, membrana celular. Aqui o núcleo, ó, ele já está dentro de uma carioteca. Aqui tem o centríolo, cloroplasto e o flagelo. Nem todas as células vai ter esse flagelo, tá? Mas algumas têm. Aqui tem alguma dúvida, gente? Pode não ser do slide, tá? Professora, Vocês podem trazer dúvida de fora. Oi. é, o núcleo é onde está todos esses negócios aí dentro? Isso aqui, ó. Peraí, deixa eu dar um zoom. Tá vendo esse negocinho rosa aqui? Sim. O DNA? Esse aqui é o núcleo da procarionte.
Tá vendo esse rosinha aqui, ó? Sim, Esse aqui é o núcleo. Tudo bem? Deu pra entender? ok. E o vírus, ele tem célula também, professora? Não, ele não tem célula. O vírus, ele não tem célula nenhuma. Eu vou mostrar mais pra frente pra vocês, não vai ser nessa aula, mas eu vou mostrar pra vocês. Ele parece, assim, um alienígenazinho, sabe? Ele tem umas patinhas, assim. Ele é bem bonitinho, mas ele não tem célula nenhuma. Então, quando ele entra no nosso organismo, ele pega as nossas células emprestadas. Emprestadas bem entre aspas, né, gente? E A aí, Giovana, a Giovana também fez uma pergunta aqui, tá, tá bom, professora? eu já vou nela. Então, ele vai usar as células do nosso organismo, vai usar as células dos outros organismos para ele poder se reproduzir e para ele poder ter o metabolismo. Então, ele meio que escraviza as nossas células, entendeu? Sim, obrigado. Imagina. Tá bom, eu volto. Aqui na composição química, todos os seres vivos, a maioria dos seres vivos, tem composição química. Então, a gente tem componentes inorgânicos. Os componentes inorgânicos, eles são os elementos que eles estão presentes no nosso organismo e que eles não são dessa cadeia carbônica que eu falei, que eles não são proteínas, eles não são lipídios, eles não são carboidratos e nem ácidos nucleicos. Então, são esses elementos que vão ficar meio soltos, entendeu? Então, eles estão presentes no nosso corpo, estão presentes em todos os organismos. Então, a gente não tem água no nosso corpo, é um componente inorgânico. A gente tem sais minerais, são componentes inorgânicos. A gente tem carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Então, onde que está o oxigênio? Quando a gente respira que vai para o pulmão, está ali o oxigênio. E quando a gente respira, a gente solta o carbono. Então, são esses os componentes inorgânicos que estão presentes no nosso corpo. Os componentes orgânicos, que são as proteínas, são os lipídios, os carboidratos, os ácidos nucleicos, eles também estão presentes, mas de uma forma diferente. Por exemplo, no nosso DNA, a gente vai ter essas cadeias carbônicas. Vocês vão ver isso em química orgânica, tá? Então, eles são formados por essas cadeias carbônicas. As proteínas, elas são feitas por aminoácidos que vêm das cadeias carbônicas e formam as proteínas quando esses aminoácidos se juntam. Deu para entender? Os carboidratos também estão presentes no nosso corpo. É da onde a gente tira energia para a gente poder fazer nossas coisas, para a gente poder se movimentar, para a gente poder fazer qualquer coisa, a gente precisa de energia. E em sua maioria a gente retira do carboidrato. Deu para entender? E esse carboidrato, ele vem da comida que a gente come, etc. Isso. E aí é um problema também quando a gente quer fazer uma dieta e aí a gente quer tirar o carboidrato. A curto prazo isso funciona, mas a longo prazo isso não funciona, porque o nosso corpo ele não é bom em retirar de outros lugares. Por exemplo, dos lipídios, que é a gordura, ele não é muito eficaz em retirar disso. É por isso que a gente retira dos carboidratos. Os lipídios, eles ficam guardados, eles ficam estocados, caso a gente precise. Então, é muito difícil porque é um processo muito longo para retirar o lipídio, porque do carboidrato já vira glicose sim, mas os lipídios eles precisam virar ácidos graxos, eles precisam virar outras moléculas para a gente conseguir digerir. Posso continuar? Pode sim, Aqui a organização celular tá tranquila? de boa. Professora, bom dia. Bom dia, Eu tenho uma pergunta. pode Quando falar. a anemia e a pneumonia se causa por falta de que composição química no corpo? Anemia? É. Então, se eu não estou enganada, existem dois tipos. Eu vou anotar sua pergunta e aí eu vou atrás e te falo. Mas uma delas é a falta do ferro. E a outra, eu não vou lembrar do que é falta, mas ela depende, tá? Ela depende. E depende também de onde tá vindo, entendeu? Porque às vezes você tá saudável, mas você não tá se alimentando direito. Às vezes é algum problema que você não sabe, tá bom? Mas eu vou anotar sua pergunta. Repete pra mim, por Bom, favor. professora, obrigada. Você Tem quer que eu repita? a, tem a falciforme, né, professora? Que se chama anemia Sim, falciforme. isso mesmo, gente. Então, craque.
Quem foi que me perguntou? Você quer que eu repita a pergunta, professora? Não, não precisa, mas quem foi? Qual é o seu nome? Camille. Tá, Camille. Pode me mandar mensagem no WhatsApp, tá, Camille, pra me lembrar. Tá bom. Isso aí que a Giovana falou tá certo, tá? Tem uma que é por causa do formato das hemácias, por isso que eu falei. Às vezes não decorre só do, como que é o nome? Do metabolismo da sua alimentação, tá? E o fel meio que garante o sangue vermelho. Andressa, isso eu realmente não sei te responder, desculpa. Mas eu vou atrás também, tá? Professora, Oi. a falta de alimentação, o sangue se modifica com isso? Com falta É de uma boa nutrientes no pergunta. corpo? Então, pode ser que sim, porque olha só. É... Sim, por conta da hemoglobina. Porque isso tudo vai afetar o seu corpo, entendeu? Se por acaso, como a Giovana falou, acabar afetando algumas coisas que estão presentes no sangue, pode ser que se modifique. É muito difícil, entendeu? Então, se for causado por alguma doença, por exemplo, a trombose, entendeu? E aí, assim, pode ser que sim, mas daí eu também teria que pesquisar para te responder isso. Qual foi a sua pergunta? Repete para mim, por favor. Eu perguntei que a falta de nutrientes, se a falta de nutrientes modifica o sangue. Eu acho que a falta de nutrientes em si, não. Porque, assim, nosso sangue, ele é formado por hemoglobinas. E isso não depende só dos nutrientes, entendeu? Foi por isso que eu te falei. Não depende só dos seus nutrientes, depende de outras coisas. E aí eu falei da trombose, mas também tem outras. Por exemplo, a diabetes, ela modifica o seu cheiro. Então ela também modifica o sangue, entendeu? Ele é um sangue que ele é um pouquinho mais. Como que é o nome? Ele é um pouquinho mais ralo, entendeu? Deixa eu ver. E assim com cheiro, quando você cheira de sangue, você. Sim, ó. Vocês estão certos, tá, gente? Mas eu teria que pesquisar para saber se a falta de nutrientes afetaria a cor do sangue, afetaria essa coisa do sangue ser mais grosso ou mais ralo. O sangue tá mais grosso significa que ele tá coagulando muito, então pode ser risco de trombose, essas coisas, entendeu? Mas aí eu não sei se é decorrente só dos nutrientes, tá? Posso continuar, gente? Por mim, tudo bem. Tá bom. Então, a gente tem o crescimento das células, que pode ser por intuscepção, e é o crescimento de dentro para fora, que é dos seres vivos, e ela ocorre por hiperplasia, que é o aumento do número das células, ou por hipertrofia, que é o aumento do volume celular. É DNA, Sabrina? É que tá em inglês. É, E aí, gente, por exemplo, quando a gente vê o embrião, que ele tá crescendo, ele no começo parece um feijãozinho. E aí ele não vai crescendo, vai dobrando o número de células. Isso é hiperplasia, que é o aumento do número de células. E tem a adiposição, que é o crescimento de fora para dentro, e ela ocorre por acúmulo de materiais à superfície do corpo inanimado. Então, isso acontece mais assim na natureza, por exemplo, em rochas, que, sei lá, cresce, tá com alga lá em cima e aí elas vão crescendo, alguma coisa assim do tipo, tá? Tem dúvida aqui? Poderia explicar mais uma vez, professora, por favor? Explico. Então tá, olha só. A gente tem o crescimento, e aí eu coloquei aqui o crescimento de seres vivos e o crescimento de corpos inanimados. Corpos inanimados pode ser a natureza, podem ser rochas, algas, musgo, tudo aí, tá?
E aí a gente tem a intuscepção, que é o crescimento de dentro para fora dos seres vivos. E aí ela pode ocorrer por hiperplasia, que é o aumento do número de células. Então, quando o neném está na barriga da mãe, que ele está lá crescendo, vai dobrando o número de células dele a cada semana. Isso é hiperplasia. Ou por hipertrofia, que é o aumento do volume celular. Então, quando uma célula está crescendo dentro da gente, ela vai crescendo, 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 e ela fica grandona. Às vezes isso pode decorrer de alguma doença, e aí ela pode acabar explodindo. Por exemplo, no caso dos vírus, é isso que acontece. É por isso que o vírus consegue contaminar o nosso corpo. É isso que acontece. Hipertrofia das células. Então, isso é o aumento do volume celular. Já a adiposição, ela não é esse crescimento por hiperplasia ou por hipertrofia. Ela é o crescimento de fora para dentro. Então, ela ocorre por acúmulo de materiais. Então, quando você vê uma árvore que ela tá com musgo, vai crescendo mais musgo, um por cima do outro, ó, um por cima do outro, um por cima do outro, isso é a adiposição. Deu para entender? Então é como se fosse, por exemplo, o músculo usa a energia, ou, entre aspas, assim, daquilo que está exteriormente em volta dele para crescer? Então, seria assim uma relação harmônica, tá? Ele não pega energia da árvore, mas ele usa ela como se fosse um apoio. Por exemplo, você já viu aquelas plantas trepadeiras crescendo? Ou já viu a samambaia crescendo? Ela vai crescendo e ela vai pegando tudo que tem em volta. Então ela vai crescendo e vai usando de apoio. Ok, agora foi, agora eu entendi. Agora foi, tá bom. Aí a gente Ela tem a nutrição. Oi. pode dar exemplo de um ser vivo que as células crescem por hiperplasia e outro por hipertrofia? Por hiperplasia? Por hiperplasia tem a gente cresce por aumento do número de células. E por hipertrofia, me dá só um minutinho. A maioria dos seres vivos, a gente cresce por hiperplasia, tá? Que é o aumento do número de células. Por hipertrofia, a gente pode ter as bactérias, né? Porque a maioria delas são unicelulares, eu acho. Se não todas, né, gente? É que é difícil falar todas. Mas a maioria dos seres vivos que a gente vê, todos eles é por hiperplasia. O câncer tem a ver com o crescimento de células por hipertrofia ou não tem nada a ver? Então, gente, o câncer, Obrigada. de nada. O câncer é assim, todo dia a gente tem células crescendo no nosso corpo. Como eu falei aqui, é a hiperplasia. Todos os dias a gente tem um aumento do número celular. E aí, nessas células que estão crescendo, a gente tem milhões de células que elas crescem meio doentes, meio deformadas. Eu não sei te responder se tem a ver com crescimento de células por hipertrofia. Eu acredito que não. Mas eu vou dar uma olhada assim, tá? Isso, se eu não estou enganada, tem mais a ver com bactéria, com vírus que eles estão infectando o nosso corpo. O câncer, ele tem a Professora, ver com essas células que crescem doentes. Só um minutinho. Elas crescem doentes, então elas crescem meio deformadas. E no câncer, elas crescem de uma forma completamente desordenada. Porque mesmo que a gente tenha milhões crescendo no nosso corpo diariamente, é um número normal, entendeu? Porque são muitas células. Já no câncer, elas se concentram em um lugar e elas ficam crescendo, 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 crescendo de uma forma completamente desregulada. Tá bom? Pode falar. e tipo, o defeito em uma só organela de dentro da célula já faz ela crescer doente? Por exemplo, se uma célula ela nasce, entre aspas, com, sei lá, o ribossomo ou o núcleo é, diferente, assim, doente, isso já faz a célula toda? Se Já afeta a você célula tiver toda? num organismo saudável, elas têm a capacidade de morrer, entendeu? Elas se autodestroem, entre aspas. Então, se ela cresceu já com defeito, ou outras células com o papel mesmo de matar essas células que cresceram defeituosas, ou ela mesma se autodestrói. Ok, obrigado.
De nada. Mais alguma dúvida nesse slide, gente? Não. Pro, eu tenho uma Oi. dúvida. Essa Pode falar. hipertrofia celular, ela é a mesma hipertrofia que acontece nos músculos? Hipertrofia que acontece nos músculos? Eu acredito que não, porque os nossos músculos, eles crescem com o aumento do número de células. A não ser que você esteja tomando, talvez, bomba, alguma coisa do tipo. E aí, sim, pode ser que sim. Ok. Tá bom? Então, vamos para a nutrição. Deixa eu tomar mais uma, gente. Na nutrição, a gente tem seres que são autotróficos, heterotróficos e mixotróficos. Os autotróficos são aqueles seres vivos que conseguem converter a matéria inorgânica em matéria orgânica, seja por fotossíntese ou quimiossíntese. Então, são aqueles que produzem o próprio alimento. Então, são os produtores da cadeia alimentar. Algumas algas fazem isso, plantas, no geral, fazem isso, alguns fungos fazem isso. E aí a gente tem os heterotróficos, que são os indivíduos que não são capazes de produzir seu próprio alimento. Então, eles têm que ingerir matéria orgânica. Então, a gente pode chamar eles dos consumidores. Então, eles podem ser predadores, parasitas, tudo isso. Ou eles também podem ser decompositores da cadeia alimentar, que seriam bactérias e fungos. E tem os mixotróficos, que são aqueles indivíduos que são autotróficos e heterotróficos. Então, algumas algas conseguem fazer isso, algumas bactérias. Aqui a gente tem as algas euglenófitas. Tudo bem aqui? Tudo. E aí a gente tem metabolismo. Os metabolismos, eles têm duas partes, que é o anabolismo e o catabolismo. Então, o anabolismo são as reações de síntese. Então, a fotossíntese, a quimiossíntese, tudo isso que consegue converter uma matéria em outra é uma reação de síntese. Então, porque você está produzindo uma substância. Então, por exemplo, quando uma alga ou uma plantinha está fazendo a fotossíntese dela, ela está pegando aquele carbono e ela está transformando em energia para ela, para o metabolismo dela, para o alimentinho dela. E tem catabolismo, que é a reação de quebra. Então, ela provoca uma quebra de substância. Então, vamos lá, por exemplo. Quando você come, sei lá, comeu uma maçã. Quando ela chegar no seu estômago, ela já passou por uma série de reações de quebra para você poder digerir ela. Então, ela passa por uma digestão na sua boca, passa por uma digestão no seu estômago, outra no seu intestino. E cada parte disso, ela vai quebrando em alguns pedacinhos. Tudo bem aqui? Tudo. Aqui a gente tem reprodução. Então, tem a assexuada e a sexuada. A assexuada, a gente diz que, no geral, que é assim, variabilidade genética. Mas um ser autotrófico é anabólico? Não necessariamente, mas ele faz reação de síntese. Então, a gente pode sim dizer, mas não esquecer que ele também pode fazer reações catabólicas, tá? Eles também podem fazer reações de quebra, por exemplo, a respiração celular, tá? Tem como ser anabólico e catabólico ao mesmo tempo, professora? Tem sim. A gente é um ser que tem reação de síntese e que tem reação de quebra. Por exemplo, quando você, nesse negócio que eu te falei, né, nesse exemplo que eu dei para vocês, eu falei da digestão, que é uma reação de catabolismo. Mas no nosso pâncreas a gente tem reação de síntese. Então nós somos seres que somos anabólicos e catabólicos ao mesmo tempo. A gente faz tanto reação de síntese quanto reação de quebra, e a maioria dos seres vivos é assim. Tudo bem aqui? Obrigado. De nada. E aí aqui eu tava falando que tem a reprodução sexuada e assexuada. Existem seres vivos que são só assexuados e seres vivos que são apenas sexuados. A gente fala que, no geral, a reprodução assexuada não tem variabilidade genética. Mas eu vou fazer um adendo aqui. É mais assim, em questão de curiosidade mesmo. As bactérias, elas têm um DNA extra. É por isso que elas sofrem mutação. Porque senão elas iam ficar só se replicando
e fazendo um monte de clone delas. Mas durante a reprodução de algumas bactérias, elas conseguem fazer uma troca desse DNA extra, e aí elas conseguem gerar variabilidade genética que gera mutação. Então, aqui na sexuada, a gente vai ter a bipartição, brotamento, enfim, né, gente? Por aí vai. E aí tem a sexuada, que é com variabilidade genética, o exemplo é a fecundação interna, que tem na maioria dos animais. Mas é claro que também tem animais que são sexuados, tá, gente? Por exemplo, os fungos, alguns fungos são... Pode falar novamente do exemplo da... Posso? Deixa eu só terminar esse raciocínio. Os fungos, eles conseguem ser assexuados, sexuados. Alguns vermes, principalmente os que a gente tem no nosso organismo, que a gente pode ter no nosso organismo, eles são assexuados e sexuados ao mesmo tempo. A bactéria, ela tem um DNA extra. Então, para ela ter variabilidade genética, durante a reprodução delas, elas conseguem fazer uma troca entre si desse DNA extra. O processo se chama conjugação, tá? Se vocês quiserem ir atrás, mas eu vou colocar um videozinho explicando, tá? No pós de vocês. Mas aí é a título de curiosidade, tá, gente? E aí elas conseguem, nesse processo chamado conjugação, trocar esse DNA extra entre elas e conseguem gerar a mutação. Então, elas conseguem gerar variabilidade genética. Tudo bem? Vocês querem uma pausa de 5 minutos agora e outra pausa de 5 minutos quando a gente for ver a origem da vida? Ou vocês querem 10 minutos antes de origem da vida? A origem da vida você vai explicar agora? Não, eu vou explicar agora a metodologia científica. 5. Tudo bem, gente. Só deixa eu perguntar uma coisa. Ficou claro para vocês as coisas dos seres vivos? Sim. Então tá bom. Tem 5 minutinhos para vocês aí. Professora, aquele caso da genética, por exemplo, eu esqueci o nome, mas mandaram no grupo esses dias uma questão sobre genética. Nossa, Eu acho que é a esqueci o Lady nome. Mendel. Eu esqueci o nome, professora. Que fez até um negócio de... Bom, enfim, ok. Isso tem a ver Se você com... quiser, você pode me mandar depois, tá? Eu coloquei o meu número no mural. Eu vi, eu já até salvei já. Se vocês tiverem dúvidas depois, tá, gente? Vocês podem mandar. É que eu esqueci realmente o nome, professora, mas tem a ver com aquele negócio, tipo azão com azinho, dá azão, azinho, sabe? Aquela questão de genética. Eu não sei se a senhora viu no grupo, mas isso tem a ver com Eu acho que eu não essa... tô no grupo. Ninguém me Não está no colocou. grupo? Tudo bem. Realmente. Mas isso tem a ver com a variabilidade genética? Sim, tem a ver sim. Porque olha só, quando Ou aqui, você. ó, homozigoto, heterozigoto, se eu não me engano é isso. Homozigoto e heterozigoto. Acho Olha, eu que vou a te falar que probabilidade genética. sim, olha, tem a ver com variabilidade genética, mas daí é mais voltado para probabilidade genética. Eu vou te explicar por que tem a ver com variabilidade genética. Mas daí não tem a ver com conta, tá? É só porque, assim, quando você vai ver a genética e tudo mais, você vê que você tá misturando esses As que você viu, azinho, azão. Então, por exemplo, se sua mãe é azão, azão, e seu pai é azinho, azão, não sei lá, mãe, pai, enfim, né, gente, tanto faz. Você vai ver a mistura deles. Então, é por isso que vai ter variabilidade genética, porque você está misturando mesmo. Tá bom? Ok. Obrigado, professora. Mas aí é mais voltado para probabilidade genética. E aí, para poder te responder uma questão de probabilidade genética, eu teria que revisar o assunto. Faz muito tempo que eu não vejo. Tudo bem. Gente, que hora eu dei o intervalo para vocês? 9h40? Foi. Tá bom.
Professora, Oi, acho que tem alguém te chamando no chat. fala. A Mari, ela te Será que ela chamou. ouviu? São mutações genéticas. Olha, eu já vi, mas eu sinceramente nunca fui atrás. Mas assim, todas as nossas características, a gente pode dizer que elas são mutações genéticas, porque elas vieram de variabilidade genética. Toda variabilidade genética gera uma mutação. Que nem esse exemplo que eu dei das bactérias, que elas conseguem fazer conjugação e elas conseguem trocar entre si esse DNA extra e gerar mutação. Essa mutação, ela já define que é variabilidade genética. Mas eu, sinceramente, não sei te dizer. Eu já vi, mas assim, naquela, sabe? Gente, vocês sabem dizer se a aula de vocês vai até às 10 ou vai até às 11? É até às 11, professora. Até as 11. Ai, que susto, menino do céu. 11. Que eu olhei aqui a hora. Já se passaram 45 minutos, né? Pois é, vocês estão falantes. Gosto assim. Posso? Isso aqui, né? Ela pediu para a professora voltar no outro também, professora, de assexuado e assexuado. É esse daqui. O outro é de metabolismo. Gente, eu vou dar só uma pincelada até em metodologia científica. Porque, para ser sincera com vocês, eu não tive isso na faculdade ainda. Então, eu vou passar mais ou menos o que acontece no vestibular, tá? O que cai no vestibular. Aí, se vocês quiserem se Mas, aprofundar no assunto, vocês podem ir para a aula das 11. mas essa questão de metodologia, ela cai muito assim no vestibular, tipo, mais ainda do que células, essas Não, coisas? cai super pouco. Eu fiz 2 anos de cursinho, né, gente? E aí, assim, nos meus 2 anos de cursinho, eu devo ter feito, tipo, uns 10 vestibulares, que eu fiz mais ou menos 5 por ano, fora os vestibulares de faculdade particular. E aí, eu devo ter pego, assim, 2 questões, e eram questões, assim, super tranquilas, perguntando, tipo, o que que era hipótese, o que que era teoria, qual que era a diferença deles. Ou o que que a gente tem que fazer para uma hipótese virar teoria, mais ou menos isso, tá? Não cai aquela coisa super difícil e não cai muito. Ok. Então, vocês podem estudar mais célula do que isso, tá? Mas para vocês não ficarem surpresos se cair. Também cai mais outras coisas, né? Tipo zoologia, corpo humano cai bastante. Já deu 7 minutos, né, gente? Pode continuar? Por mim, tudo bem. Então, Já voltou todo mundo? Então tá. Aqui eu vou dar um zoom para vocês verem.
mas aí também é embaçado, né? Então, a metodologia científica, até o século XIX, ela não existia. E aí, por ela não existir, o que todo mundo falava era uma verdade absoluta, não tinha como você contestar, entendeu? Até o século XIX ela não existia, então qualquer pessoa podia fazer qualquer teoria maluca que estava tudo certo. Como é que você vai contestar? Sem você ter alguma coisa para falar, não, mas você fez da forma errada. E aí, a metodologia científica, ela surgiu mais ou menos para isso. A metodologia científica, ela é a construção de teorias que elas podem ser verdades hoje, mas elas não podem ser amanhã. Mais ou menos isso, porque na biologia poucas coisas fazem muito sentido, né? Então, como é que a gente vai usar a metodologia científica? A gente vai pegar uma situação problemática aqui, ó, que ela pode ser aberta, ela pode ser confusa, ela pode ter vindo de outras investigações, ela pode ter vindo de outras teorias, ela pode ter vindo de alguma observação, tanto faz, alguma situação problemática. E aí a gente vai delinear um problema preciso. Todo problema que a gente for delinear, ele tem que ser um problema crítico, tem que ser uma hipótese crítica, tem que ser uma pergunta que ela seja crítica, toda vez. E aí, a partir desses problemas que vão ser delineados, a gente vai construir hipóteses. Essa construção de hipóteses, elas são suscetíveis a serem contestadas, elas são suscetíveis a mudanças. Como assim, pergunta crítica? Vou te responder, peraí. Por exemplo, lembra daquele probleminha que eu passei para vocês no formulário? Que ele falou, talvez a lâmpada ela esteja fora do bocal. Tá, mas qual é a pergunta crítica disso? Todas as lâmpadas, elas estão apagadas porque elas estão fora do bocal? O que o bocal tem a ver com a lâmpada estar apagada ou desligada? Isso é uma pergunta crítica. Então, eu vou dar outro exemplo. Sei lá, alguém viu os camarões, eles viu que ele é vermelhinho, viu que a água que ele come é vermelha, e aí perguntou, será que os camarões eles são vermelhos porque eles comem algas? Será que se eu der outro alimento para esse camarão ele vai ficar de outra cor? Será que realmente o que ele está comendo faz diferença na cor dele? Isso é pergunta crítica. É uma pergunta que você não quer somente responder, é uma pergunta que você quer trazer uma teoria sobre aquilo, sobre aquele camarão. Se isso for verdade desse camarão, outros seres vivos também são assim? Entendeu? Professora, então a pergunta crítica, ela antecede a hipótese. Antecede. Porque a hipótese ela vai ser criada a partir do delineamento dessa pergunta, a partir dessa situação problemática. Então, a pergunta vai vir de uma situação problema, e aí a hipótese ela vai vir a partir dessa pergunta crítica. Então, ó, de novo, esse exemplo que eu dei do camarão. Todos os camarões, eles são vermelhos porque eles comem alga vermelha? Então, qual é a minha hipótese? A minha hipótese é que todos os camarões ficam vermelhos porque eles comem algas vermelhas. Mas essa minha hipótese, ela pode ser contestada. Eu posso mudar de ideia, eu posso ver que ela está errada. Ou eu posso mudar a minha hipótese, ou eu posso mudar a minha pergunta. Ou a minha situação, problema pode mudar. Nada disso tá dentro de uma caixinha, sabe? Nada disso tá, assim, completamente exato. É igual aquele vídeo que a senhora mandou, né? Que o cara falou que na biologia, na verdade, nunca tem o certo, aquele certo que nunca vai ser mudado. Sempre Sim. vai estar em mudança, né? A biologia, e assim como a gente está vendo aqui no método científico, ela está em constante mudança. E eu vou adiantar para vocês que toda ciência ela está em constante mudança. A ciência ela não é parada. É por isso que a metodologia científica ela não pode ser parada, porque como é que a gente vai botar algo exato para algo que está assim, em constante mudança, entende? Então tá bom, ó. Aqui Sim, a gente fez a obrigado, construção de hipóteses. Se a gente conseguiu, de nada, se a gente conseguiu trazer uma situação problema, a gente conseguiu construir uma pergunta crítica, a gente construiu uma hipótese. Então vamos desenhar. Como é que a gente pode ver se essa hipótese é verdadeira ou não? Eu posso testar ela, eu posso experimentar ela. E isso eu não preciso fazer sozinho. Eu posso trazer outros cientistas, eu posso trazer outras pessoas para me ajudarem nessa pesquisa. Então, aqui a elaboração de estratégias diversas de contrastação, incluindo em cada caso desenho a realização de experiências. Então, nesse caso do camarão,
meu camarão é vermelho porque ele come algas vermelhas. Então eu vou separar em dois grupos. Um grupo controle, que é o grupo que vai continuar comendo alga vermelha, e um grupo experimental. Esse grupo experimental eu vou dar outras algas para eles comerem, para ver se eles ficam de outra cor. E aí a gente vai ver a interpretação dos resultados. A interpretação dos resultados, elas podem corroborar com a minha hipótese, então a minha hipótese ela pode se tornar verdadeira, ou ela pode contestar a minha hipótese. Então, nessa situação que eu coloquei aqui do camarão, se mesmo dando uma alga verde, uma alga azul para o meu camarão ele continua vermelho, significa que a minha hipótese foi contestada. Então, não, o camarão ele não é vermelho por causa da alga. E aí eu posso construir outra hipótese. Por que então que ele seria vermelho? Ou os camarões que comeram alga verde ficaram verdes. E aí eu posso continuar fazendo essas perguntas, posso continuar fazendo a minha pesquisa. Eu não preciso parar aqui necessariamente e falar a minha verdade é uma verdade absoluta. Então, E aí, isso daí é tipo aquele caso daquele cara que, desculpa, eu não vou poder dizer o nome para a senhora porque eu não lembro, mas que ele foi testar a teoria do surgimento da vida, que ele colocou um pão ou sei lá o que dentro de um frasco com gás e o outro dentro de um frasco aberto. E é mais ou menos isso? sim, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Por isso que eu tô passando metodologia pra vocês entenderem. Uhum, esse mesmo. Isso mesmo, Giovana, obrigado. Tá. E aí, a partir das minhas hipóteses, eu vou comunicar o meu trabalho que foi realizado. Então, eu posso fazer isso a partir de artigos, de encontro, trocas com outras equipes. Lembra do que eu falei que eu posso trazer outros cientistas, outras pessoas para ajudarem na minha pesquisa? Ou eu posso levar para congressos, tudo isso. E aí, a minha hipótese, a partir do momento que ela foi corroborada, eu posso chamar ela de teoria. A gente não vai chamar ela de verdade, a gente vai chamar ela de teoria, justamente pelo que eu falei. A ciência está em constante mudança. Então, tudo isso está mudando a todo instante. Então, a qualquer momento pode vir outra pessoa, fazer um teste diferente do meu e falar que a sua hipótese está errada. Então, aqui, ó, quando o meu trabalho for publicado, ou quando eu quiser publicar esse trabalho, ele pode formar investigadores ou investigadoras, que aí elas vão olhar o meu trabalho, elas vão ver as minhas perguntas críticas, e aí elas podem fazer perguntas críticas em cima disso, podem criar outras hipóteses em cima disso, enfim. Gerar novos problemas, que foi o que eu falei, por isso que aqui está aberto, ó. São duas setinhas apontando para fora. Então, foi o que eu falei, está em constante mudança. E aí elas possibilitam a aplicação de novas técnicas que exigem a tomada de decisões em torno das relações entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Porque, de novo, a ciência, ela não é algo exato. E a ciência, ela não está dentro só do âmbito da ciência. No nosso dia a dia, a gente tem ciência. Na sociedade, a gente tem ciência. No meio ambiente, a gente tem ciência. Em todo lugar, a gente tem ciência. Então, a gente, a partir disso, estabelece ponte com outros campos das ciências que favorecem a unificação entre domínios inicialmente autônomos. E aí, por que a gente fala que são inicialmente autônomos? Porque a partir do momento que eu coloco a minha ciência, que eu coloco a minha hipótese para ser publicada, que eu mostro a minha pesquisa para o mundo, então eu estou juntando todo mundo. Deu para entender essa parte? Ela pode modificar crenças ou atitudes, assim como as concepções sobre a ciência. Tudo está em constante mudança, tudo está mudando a toda hora. E verificar os falsificadores, as hipóteses e a construir novos conhecimentos, que mediante aplicações, ajustamentos ou muito raramente redesenhamentos globais, que se entregam mais a crenças, atitudes e interesses pessoais ou coletivos, necessidades socioeconômicas ou situações políticas, ou corpos de acontecimentos científicos e tecnológicos de que se parte. E aí, se acontecer, de novo, delineia outro problema. Tá bom? De boa, Tranquilo essa parte? tranquilo. Tá. Então, origem da vida, gente. Querem... Vou dar até 10 horas, tá? Podem tomar uma aguinha.
A biologia ela tá muito ligada também com a química, né, professora? Por mais que biologia, química e física fazem parte de ciências da natureza, assim podemos dizer, é, a biologia e a química são as que mais andam juntas, né? Aham. Mas assim, a biologia ela não anda assim, como é que eu vou dizer? Ela também anda junto com a física. Eu vou te dar um exemplo. Apesar de que eu também acho isso, de que ela anda muito mais com a química do que com a física. Para você se movimentar, eu não sei se você já viu o corpo humano. Você viu o corpo humano na escola, não viu? Ah, professor, eu amo isso, eu adoro, adoro. Pra gente se movimentar, pra gente falar tudo que a gente faz, a gente precisa da física, porque a gente precisa do nosso sistema nervoso. O nosso sistema nervoso quem manda aquela ordem. E o sistema nervoso, ele manda essa ordem a partir de corrente elétrica. Então, a gente tem corrente elétrica no nosso corpo para a gente poder se movimentar. E aí que a física entra. A física entra nisso. Mas a física ela também entra em outros lugares. A energia é a capacidade, é a responsável por realizar movimento. Todo o nosso universo, apesar da biologia estudar ele, todo o nosso universo depende de energia. Ele necessita estar se movimentando para ele estar vivo. Então, ele só está vivo por causa da física. A física ela é tudo. E olha que eu nem gosto de física. Nem eu, professora. Detesto física. Quinta-feira, eu tava vendo, porque, como eu disse, eu sou muito curioso, eu gosto muito de ver essas coisas. Mas eu tava vendo, ó, um exemplo que, se eu tiver errado, a senhora me corrija, que envolve a biologia, a química e a física. É justamente isso que a senhora falou. Eu estava vendo a anatomia da coluna vertebral. E nisso, eu sei que se uma pessoa, por exemplo, bater alguma parte da vértebra, ela pode até ficar aleijada ou perder até todos os movimentos do corpo. Aí eu fui pesquisar o porquê disso. Aí que eu fui ver que na base do crânio, do cérebro, tem o sistema nervoso que ele vai por toda a coluna vertebral até a última vértebra torácica e esse sistema nervoso ele está obviamente emitindo elementos que tem a ver com a química e aí que Uhum. entra a física. Aí o seu cérebro manda informações para todas as partes do corpo que é o que faz todo o seu corpo se mexer. Isso daí Isso eu é para acho vocês verem fantástico. que assim tudo tá ligado. A gente aprende as matérias assim em blocos, em caixinhas. Então aqui a gente vai aprender biologia, aqui a gente vai aprender física, aqui a gente vai aprender química, aqui a gente vai aprender história, aqui a gente vai aprender geografia, porque é mais fácil da gente entender a matéria. Mas nada disso tá sozinho. Tudo isso tá entrelaçado, tudo isso tá junto. Porque assim, se faltasse um, as coisas não seriam do jeito que são. Então é muito legal, sim, a gente ver isso. É muito legal a gente perceber como tudo isso tá junto, como isso tudo tá ligado. É top. Tudo bem? Posso ir, gente? Vocês já voltaram? Vocês nem foram? Foi muito boa. Então tá bom. Alguém tem alguma dúvida sobre metodologia científica? Acho que não, né? Então tá bom. Vamos ver a origem da vida. Quando a gente fala de origem da vida, a gente vai pensar em duas coisas: a biogênese e biogênese. E foi aí que começou essa discussão. A vida ela veio de geração espontânea ou ela veio de geração de outro ser vivo? Não é? E aí a gente tem essa discussão até hoje, não sobre assim, se uma barata ela veio do lixo ou não, mas se a origem da vida ela veio da vida ou se ela veio de geração espontânea, que nem aquele vídeo que eu passei para vocês. Eu não vou entrar nessa discussão, tá? Mas vocês podem sim refletir sobre, vocês podem se pensar no que onde será que isso, de onde isso surgiu? Onde será que o nosso universo surgiu? Então, vamos lá, né? A biogênese é a geração espontânea, é o que diz que os seres vivos podem surgir de matéria bruta. Sim, ele disse isso mesmo. E é a teoria que eu mais gosto.
E a teoria que ela já foi testada, por isso já virou uma teoria, né? Ela é uma hipótese que ela já foi testada, mas eles tentam sim trazer outros testes, outros experimentos. Porque também tem. Enfim, né, gente? Eu vou falar aqui, mas também tem uma teoria que fala que a gente veio do espaço sideral. E aí, eu não sei se vocês já viram, mas existem alguns estudos que mostram que no corpo dos seres vivos tem pó estelar. Vocês já viram? Não. Pois é. E aí entra naquilo, será que ela veio ou será que não veio? Mas várias pesquisas já mostraram isso. Então é muito legal, é uma discussão muito legal. Agora, eu também acredito, falando particularmente, eu gosto muito da teoria de que ela veio, assim, da biogênese, daquela sopa, e que depois disso, a vida começou a partir da biogênese. E é justamente isso que cai no vestibular, tá, gente? Vocês não vão colocar que a gente veio de outro planeta, que a gente veio do espaço sideral, porque algumas pesquisas mostraram que a gente tem pó estelar, não, tá, gente? Por favor. E aí a gente tem geração espontânea. Essa é Oi. só uma hipótese só que alguém criou? Sim, é só uma hipótese, tá? Porque, assim, mesmo que ela seja verdadeira, não responderia a pergunta de onde é que veio a origem da vida. Ela só passaria para outro planeta. Por exemplo, a gente veio de Plutão. Tá, mas se a gente veio de Plutão mesmo, de onde que veio a vida de Plutão? De onde ela surgiu? Por que ela surgiu lá? Entende? Na verdade, abre mais pontas do que fecha. Então, aqui a gente tem que são seres vivos que podem surgir de matéria bruta, desde que tenha princípio ativo, ou seja, força vital. Aqui nessa biogênese que eu estou mostrando para vocês, é na biogênese que você citou. Lembra que você falou que ele colocou um pedaço de carne dentro de um potinho e tal? É essa biogênese, tá? Não é a Sim. biogênese que o Átila comenta, não. E aí a gente tem os principais defensores, que foi o Aristóteles, que formulou essa hipótese. A gente nem parece, né, que foi ele que citou um absurdo desse, né? Mas tudo bem. Eu não sei falar, gente. Vindo Mas dele, o Helmont. Exatamente, vindo dele. E aí ele surgiu em 1577 até 1644, e ele passou aquela receita para originar camundongos e escorpiões. Então ele colocava numa salinha camiseta suada, germe de trigo e queijo. Então ele colocava um monte de coisa estragada, um monte de coisa suja, e falava que era dele que vinha rato, que vinha barata, essas coisas nojentas, né? Não foi outra coisa. E Needham, que fez o experimento com caldo nutritivo. Vocês já vão ver o caldo. A biogênese, que tem um ser vivo que só pode surgir de outro pré-existente. E a gente tem os principais defensores, que foi o Francesco Redi, que fez experimentos com moscas e carne podre. Tá aqui, ó, o experimento dele. Então ele colocou dentro de potinho carne, colocou comida dentro e fechou com gás e colocou outros sem a gase. E aí ele viu que só entrava larva, só tinha larva naquele que estava aberto. Então ele pensou o seguinte: as larvas elas vieram das moscas que colocaram ovos lá e por isso elas surgiram, porque elas não conseguiram colocar os ovinhos dela nos que estavam fechados. E o Spallanzani, que foi aquele que fez o experimento com caldo nutritivo e balões de vidro, e aí foi nele que teve a discussão deixa eu lembrar o nome, com o Needham. Os dois estavam brigando, sabe, sobre qual era a teoria qual era a hipótese que estava certa. Pasteur, que fez o experimento com caldo nutritivo e frasco com pescoço de cisne, e ele veio bem depois dos dois, e mostrou que a hipótese realmente do Spallanzani estava certa. Então, aqui Needham e Spallanzani. Needham, ele ferveu caldos nutritivos para que não houvesse micro-organismo após o aquecimento. Então, depois de ele aquecer, os frascos foram deixados no ar, largou lá, deixou alguns dias, e depois ele observou que teve algum surgimento de seres vivos no caldo nutritivo. Ele viu que surgiu, como que é o nome? Bactéria,
micro-organismos, tá? Ah, deixa eu lembrar uma coisa aqui pra vocês. Quando surgiu esse daqui, ó, cadê? Gente, cadê? Tá aqui. Quando surgiu essa receita aqui para originar camundongos, escorpiões, não existia microscópio ainda. E aí, quando surgiu o microscópio, eles conseguiram contestar essas hipóteses, conseguiram falar, não, não é daí que vem. E aí, a partir do microscópio, aqui a hipótese que ficou assim determinada era assim a hipótese da biogênese, que uma vida vem de outra. Mas aqui, ó, depois disso veio Needham, né? E falou que não era bem assim, né? Já que não surgiam animais, já que não existiam organismos grandes, então vamos ver se os pequenos surgem, né? Então aqui ele ferveu os caldos e observou o surgimento desses micro-organismos dentro do caldo. E aí ele falou que talvez tivesse uma ação do princípio ativo aqui, então existia assim a biogênese. E aí Spallanzani usou nas suas experiências 16 frascos. E aí ele ferveu durante 1 hora todas essas infusões que ele fez, todos esses caldos que ele fez. Dos 16 frascos, 4 ele selou, 4 foram rolhados, 4 tapados com algodão e 4 foram deixados ao ar. E aí ele verificou que a proliferação dos micro-organismos era proporcional ao contato com o ar, porque esses micro-organismos ficam no ar, né? Então aqueles que estavam selados não tinha, mas conforme aumentando esse contato, até o que não estava fechado, aumentou muito os micro-organismos. E aí Spallanzani falou assim, justamente o que eu estou dizendo, que não era que tinha um princípio ativo, era que esses micro-organismos tinham vindo do ar. E aí vocês adivinham o que Needham falou? Pode chutar. Ixi, não faço ideia, professora. Ele falou que o princípio ativo era o ar. E que Spallanzani matou o princípio ativo. E aí ficou por isso, né? De que a teoria da biogênese estava certa. E aí veio Pasteur, em 1864, que era químico e biologista francês, e realizou uma série de experimentos com os frascos com pescoço de cisne, que é esse frasco aqui, ó. E demonstrou que não existe no ar ou nos alimentos qualquer tipo de princípio ativo que é capaz de gerar alguma vida espontaneamente. E aí ele abriu o caminho para a biogênese, e segundo a qual a vida se origina de outro ser vivo pré-existente. Então ele colocava os caldos nutritivos em frascos, nesses frasquinhos de pescoço de cisne, fervia eles, e ele não lacrava, ele não deixava fechado, que nem o Spallanzani deixou. Então, ele podia dizer que ele deixou no ar, mas que não era possível. Como naquela época já tinha vindo o microscópio, ele conseguia ver que os micro-organismos ficavam aqui nessa curvinha, eles não conseguiam subir aqui. Então, eles ficavam todos aqui. Mas, para mostrar que ele estava certo mesmo com isso, ele quebrou o gargalo aqui e mostrou que os micro-organismos apareciam no caldo, porque os micro-organismos estavam no ar. Não era que o ar tinha algum princípio ativo. Tudo bem aqui? Alguém tem alguma dúvida nesses experimentos? Então quer dizer que esses micro-organismos vieram da evaporação do caldo e depois voltaram para o caldo, é isso? Não, ó. No ar, a gente tem vários micro-organismos. Onde você tá agora, entendeu? Se você pegar em uma caneta, assim, ó, tem várias bactérias aqui, tem vários bichinhos aqui. E aí, quando ele fervia, todos os micro-organismos quando eles ferviam, todos os micro-organismos que estavam no caldo, eles morriam. Mas os micro-organismos que ficavam no ar, que ficavam nas coisas, conseguiam entrar nesse caldo. Deu pra entender? E aí, como eles entravam nesse caldo, podia entrar assim, 1 ou 2, e aí, como eles são muito pequenininhos, eles têm um metabolismo muito rápido e a reprodução muito acelerada. Então, eles conseguiam se reproduzir muito rápido, conseguiam gerar vários outros, e aí, era aí que ficava cheio de micro-organismos, deu pra entender? Sim. Tá. Então, aqui tem os primeiros seres vivos,
E aí a gente tem várias teorias. Tem a panspermia cósmica, que foi a que eu falei que teriam vindo de corpos celestes e tinham chegado à superfície terrestre e colidido com a crosta. Então teriam se dispersado pelo planeta em forma de vida primitiva. Essa hipótese ela não é muito aceita, apesar de ter muita gente querendo que ela seja, muita pesquisa sobre, ela não é muito aceita porque ela não responde à questão de onde foi que a vida se originou. E é só por isso, tá, gente? E aí tem o criacionismo. Eu não tô aqui pra como que é o nome? Questionar a fé de ninguém, tá? Que ela teria surgido a partir de origem divina. Mas não coloquem isso no vestibular, tá? E aí tem a evolução orgânica, que é a proposta por Oparin Haldane, que ela é a mais aceita, e se o vestibular perguntar, é ela que você vai responder. Então, Oparin e Haldane disseram que na atmosfera existiam fases primitivas, que eram o CH4, o NH3 e o H2O. E eles estariam submetidos a condições daquela atmosfera. Então, naquela atmosfera daquela época, a gente tinha descargas elétricas o tempo todo, a gente tinha temperaturas muito altas, radiações solares muito intensas, a gente não tinha muito oxigênio, então era uma atmosfera redutora, e justamente por essa atmosfera redutora, a gente tinha água, tá, gente? Justamente por essa atmosfera redutora, a atmosfera era o quê? Então, ó, pensa só comigo. A atmosfera redutora, ela funcionava assim, como se fosse um vidro assim em cima, e aí todas essas descargas elétricas a altas temperaturas, ela deixava tudo ali, ficava tudo parado. Isso, atmosfera redutora. Era disso que eu estava perguntando. Atmosfera redutora. Era uma atmosfera instável, a senhora está querendo dizer? Não é isso que eu tô querendo dizer. Gente, é que eu não vou lembrar o nome. Mas enfim, né, gente? Ela era assim, uma atmosfera que ela não deixava que o calor saísse. Então era calor o tempo todo, descarga elétrica o tempo todo. Pensa, raio o tempo todo, que nem nessa imagem aqui, ó. Então era como se fosse uma sopona ali que tava fervendo toda hora. Mais ou menos isso, dá pra entender? Agora sim. Então, tá. E aí, por causa dessas condições, esses gases que estavam presentes, o metano, o NH3, eles foram se combinando e geraram aminoácidos. Esses aminoácidos, eles eram arrastados para o solo por causa dessas descargas elétricas, por causa dessa fervura, porque elas já eram moléculas mais pesadas. E a partir da combinação delas nesse solo, elas se transformavam em proteínas. E aí surgiria aquela sopa de proteína que é a qual a gente fala. E aí, a partir dela, se originariam os coacervados. Os coacervados, eles não eram seres vivos, os coacervados, eles não eram células, mas a partir deles foi que surgiram as primeiras células. Professora, Oi. é dessa hipótese que a senhora acabou de falar, é que a senhora explicou de um jeito talvez diferente do meu professor da escola, 3 anos atrás, que eu estava no segundo ano ainda. Ele falou de uma teoria de que a vida veio a partir meio que da mistura, ou melhor, da mistura não, do encontro de uma célula ou alguma coisa assim com a água, e aí gerou meio que um processo biológico e tal, e disso veio a primeira célula, a primeira vida. Peraí que eu já te explico. Giovana, os aminoácidos, deixa eu te responder mais ou menos. Os aminoácidos, eles eram arrastados, tá? Eles não andavam até o solo, eles eram arrastados porque eles eram moléculas muito pesadas. Porque antes a gente tinha só esses gases. E aí, quando eles formavam os aminoácidos, era uma molécula mais pesadinha, ó. Tá vendo aqui, ó? Antes era isso daqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Antes era só essas bolinhas aqui pequenininhas, e aí virou um negócio grandão assim. Então, por causa do peso deles, eles conseguiam ser arrastados até o solo, por causa dessas condições, por causa das descargas elétricas e tudo mais. E porque, pensa só, a gente tinha um oceano. No oceano a gente tem onda, a gente tem a ressaca do mar, então eles eram arrastados para o solo.
Foi o Matheus que me perguntou da teoria, né? Sim. É assim, a gente teve os aminoácidos que, quando eles foram combinados, eles formavam proteínas. Até hoje é assim, tá, gente? Todos os aminoácidos, quando eles são combinados, eles formam proteínas. E o que aconteceu? Quando surgiu o coacervado, ele precisava de energia. Essa energia ela era retirada da água e por causa disso surgiu as primeiras células. Então ela sentiu a necessidade de tirar energia da água. Então foi assim que surgiu como que eu vou te falar? Aquela explosão de oxigênio, entendeu? Não é que surgiu porque alguma molécula se conectou com a água, entendeu? Mas lembra do que o Atila falou no vídeo dele? De que teria surgido primeiro a partir da abiogênese, depois veio a abiogênese de fato? É por Sim. causa disso aqui. Porque os coacervados, eles não eram seres vivos, eles não eram células, eles eram... Como eu posso dizer, gente? Eles eram um ser que não era vivo. Mas foi a partir dele, a teoria é essa, de que teriam Ser surgido as existente, primeiras mais ou células. menos. Essa sopa de proteínas ocorreu nos oceanos, as proteínas caíram. Isso, exatamente isso. Essa sopa de proteínas, ela aconteceu nos oceanos, porque era onde tinha alimento, sabe, entre aspas. Então, quando surgiram as primeiras células, elas tiravam... Elas tiravam energia do oxigênio que tinha na água. Era o único lugar que tinha. Ou do hidrogênio, tá? Tanto faz. Tudo bem aqui? De boa. Professora, quando eu for pro vestibular, qual dessas teorias vai ser mais aceita, vai ser a correta para o vestibular? O Parin A Haldane. evolução orgânica? Isso, o Parin Haldane. Tá? Essa daqui. Ok. Porque, assim, além deles terem proposto isso, eles fizeram em laboratório uma atmosfera redutora pequenininha, sabe? Em um vidro, e ela deu certo. Ela realmente funcionou. Claro que, Ok. assim, ainda tem algumas questões, algumas pontas que não foram fechadas, mas ela é a mais aceita. Ok. Tá, e aí a gente tem as hipóteses, que são as hipóteses heterotróficas e as autotróficas. Na hipótese heterotrófica, foi o Miller e o Urey que fizeram esses experimentos, e eles viram que apesar de eles terem feito toda essa teoria, aparecia mais coisa, tá? Aparecia carboidrato, apareciam essas moléculas, tá? Não aparecia só os aminoácidos, só as proteínas, só os coacervados, tá? Aparecia mais coisa. Um experimento bem legal, tá, gente? Se vocês quiserem ver, vocês podem ir atrás. Eu não coloquei aqui, porque senão a gente ia perder mais tempo, sabe? E tem a hipótese heterotrófica, que a fonte de glicose eram os coacervados, e a nutrição era por fermentação. Então, o primeiro organismo seria um heterotrófo fermentador. Então, esse heterotrófo fermentador, ele aumentaria o gás carbônico na atmosfera e o alimento ficaria escasso. Por causa desse alimento ficar escasso, surgiria o primeiro autotrófico anaeróbio, e aí ele faria a quimiossíntese. E a hipótese mais aceita é a heterotrófica, tá, gente? A hipótese autotrófica, ela traz seres que seriam quimiolito-autotróficos. Então, explico. A fonte de glicose seriam os coacervados. Lembra que eu falei que nesse experimento que o Miller e o Urey fizeram, surgiram moléculas de carboidratos? Então, a fonte de glicose era justamente isso. Os coacervados parecem muito com a molécula de carboidrato. Vocês podem dar uma olhada depois. E aí, as primeiras células se alimentavam dele e também retiravam energia da água. Como foram crescendo muitas, porque como eu falei antes, quando os organismos são muito pequenos, eles têm um metabolismo muito rápido e têm a reprodução muito alta. Eles têm a taxa de reprodução altíssima.
Então, esse alimento foi ficando escasso, 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 e foi necessário que eles sofressem mutação. E aí teriam surgido os primeiros autotróficos anaeróbios. E aí eles começaram a fazer quimiossíntese, que foi o que eu falei, começaram a retirar energia do oceano. Então, eles retiravam energia do hidrogênio, se eu não estou enganada, e do ferro que estava na água. Tinha ferro dissolvido na água também. Nesse experimento do Miller mostra que tem vários elementos dissolvidos na água, e aí eles conseguiam utilizar o hidrogênio e o ferro para conseguir energia. E aí, o que sobra? Se a gente tem H2O e ferro, eles só usavam hidrogênio e ferro, então oxigênio sobra. E aí a gente conseguiu uma atmosfera que tivesse bastante oxigênio. E aí aumentou horrores a taxa de oxigênio. Tudo bem nessa teoria? Eu não consigo entender, professora. O que você não conseguiu entender dessa aqui? Bom, acho que tudo. Ele não consegui arrumar ainda. Tá bom. Os conservados, eles não eram seres vivos, tudo bem? Eles eram uma molécula que dava para tirar a glicose deles. Tudo bem aqui? Ok. Aí a gente teve as primeiras células. Dessas primeiras células surgiu o primeiro organismo. Uma bactéria. Vamos pensar numa bactéria. Essa bactéria, ela era fermentadora. E aí ela tinha nutrição por fermentação, então ela precisava retirar de outro ser vivo, porque ela era heterotrófica. Se ela era heterotrófica, ela não conseguia produzir o próprio alimento. Então ela precisava retirar de algum lugar e fermentar. E aí ela retirava desse coacervado, que era uma fonte de glicose. Tudo bem aqui? Na fermentação, o que sobra? Sobra dióxido de carbono. E aí, o que aconteceu? Como não tinha para onde ir, ela começou a sobrar na atmosfera. E aí eles foram crescendo, e o alimento foi ficando escasso. Então, a população dessas bactérias fermentadoras aumentaram muito, até que o alimento ficou muito escasso. Não tinha conservado para todo mundo, né? Então, eles começaram a morrer. E aí surgiu o primeiro organismo autotrófico, porque não tinha como o heterotrófico sobreviver sem uma fonte de glicose. Então surgiu o primeiro autotrófico. O primeiro autotrófico conseguia fazer quimiossíntese, então ele conseguia retirar, ele conseguia produzir o próprio alimento. E aí ele produzia o próprio alimento retirando essa energia do hidrogênio, porque apesar dele poder fazer o próprio alimento, ele precisava retirar a energia de algum lugar. Lembra do que eu falei? Que a física está presente em tudo por causa da energia? Sim. Uhum. E é aqui que ela entra também. Então, essa bactéria autotrófica, ela precisava de energia para poder se alimentar. Então, ela precisava de energia para poder ter um metabolismo, para poder se reproduzir. Então, ela utilizava da quimiossíntese. E aí ela retirava essa energia do hidrogênio e do ferro que estava dissolvido nessa água, nessa sopa. E foi assim que ela sobreviveu. Deu pra entender agora? Isso é praticamente o que acontece hoje em dia, por exemplo, no reino animal. Uhum. E aí ela era anaeróbia. Então, o oxigênio que ela soltava depois desse processo de retirar a energia do hidrogênio e do ferro, ele ficava todo na atmosfera. Lembra que eu falei que era uma atmosfera redutora? Uma atmosfera redutora é uma atmosfera que ela tem baixa porcentagem de oxigênio. E aí, por causa desse elemento que sobrava nessa quimiossíntese dela, a atmosfera deixou de ser redutora porque aumentou muito a taxa de oxigênio. Deu pra entender? Agora sim. E aí, isso acontece sim no reino animal, gente. É que eu acho que talvez seja um pouco difícil de visualizar, porque é uma bactéria. Mas isso acontece no reino animal. A gente não tem aquelas relações harmônicas, desarmônicas. Liberava oxigênio. Porque, ó, tinha H2O. Deixa eu voltar aqui. Tinha H2O e também tinha ferro dissolvido aqui, nessa água. E aí ela tirava do hidrogênio e do ferro essa energia. Então, era mais ou menos assim, H2O mais ferro para retirar a energia. E o que sobra se ela usava o H e o ferro? O oxigênio.
E aí ficava na atmosfera. Tudo bem? Professora, Oi. a senhora só pode dizer, por favor, o que é essa nutrição por fermentação? Nutrição por fermentação, deixa eu te dar um exemplo. Quando você vai fazer um bolo e ele cresce, você está usando ali fermentação. Mas assim, eu vou dar uma aula para vocês sobre isso também, tá? Ah, então tudo bem. Aí vai ser mais fácil de visualizar, gente. Porque tem muita coisa que eu vou precisar revisar também. E esse primeiro surgimento na Europa foi tipo uma solução natural? Foi tipo isso. Que alguém tinha que sobreviver, né? E aí surgiu um primeiro organismo e ele conseguia fazer quimiossíntese, então quem sobreviveu? Né? Se para um tinha energia, o outro não. E depois de tirar a energia, eles soltavam oxigênio. Assim, gente, deixa eu. Acho que não tem caneta aqui. Vamos de novo. Deixa eu voltar aqui. Tinha H2O, que é água, e ferro dissolvido nessa água. Essa bactéria autotrófica, ela só conseguia retirar energia do H+, o hidrogênio que está presente no H2O, que é o Hzinho, ele é um H+. Então, ela tirava desse átomo de hidrogênio energia e do ferro. E aí, o que sobrava nessa reação? Oxigênio, que era H2O, o O fica sobrando. Então, ela soltava esse oxigênio na atmosfera. E aí, ele ficava solto ali na atmosfera e foi aumentando a taxa de oxigênio porque ela não era aeróbica. Então, ela não utilizava o oxigênio para respiração. Deu para entender agora? De boa. Autotrófico é mais fácil, gente. Aqui a gente teria, então, a hipótese que dizem que o primeiro ser que surgiu foi um heterotrófico fermentador que acabou morrendo por conta do alimento que acabou. Sim, ele acabou desaparecendo, não desaparecendo totalmente, tá? Porque nada desaparece totalmente aqui. Mas ele não teria tido sucesso na Terra se ele continuasse sendo heterotrófico, mais ou menos isso, tá? Não é que ele continuou sendo, ele se transformou em autotrófico, mas Aí, os primeiros organismos surgiram por causa disso. aí entra aquela teoria da evolução, né? Um organismo evolui para sobreviver. Sim, foi justamente o que a Samantha falou, que foi tipo uma seleção natural. Foi mais ou menos isso. Ok. O alimento ficou escasso, não tinha como sobreviverem, então surgiu outro organismo que conseguia sobreviver nessa atmosfera, nessa terra que não tinha alimento para ele. Tomara que a autotrófica seja mais fácil de entender. Quando eu tava no cursinho, eu achava essa hipótese muito difícil e eu gostava mais da autotrófica porque eu achava que ela era mais fácil. Então, nessa terra, a gente teria os seres quimiolito-autotróficos, que eles fariam mais ou menos o que faz o autotrófico anaeróbio. Então, nessa atmosfera aqui, eles estariam retirando a energia da água, daquelas moléculas que estavam presentes no oceano. E a partir disso, teriam surgido seres heterotróficos, porque, como eu vou explicar? Não teria energia para todo mundo, ou eles acabaram evoluindo, enfim, gente, essa não é uma hipótese muito aceita, tá? E aí elas teriam surgido seres heterotróficos que fariam fermentação, porque era um metabolismo que era mais fácil, assim, entre aspas. E aí desses seres que faziam fermentação, voltaria para isso daqui, ó. Não tinha, o alimento ficou escasso, e aí ao invés de virar autotrófico, eles seriam seres fotorredutores, então eles fariam fotossíntese anaeróbica. Então eles fariam fotossíntese, mas eles não utilizariam oxigênio para respiração. E aí a gente teria seres fotossintetizantes, a partir disso daqui, teriam surgido seres fotossintetizantes que faziam fotólise da água. Então eles usariam a água, o que tem na água, para poder fazer a fotossíntese deles. E aí, finalmente, a gente chegaria nos seres heterotróficos que têm respiração aeróbica. Mas tranquilo, né? Então, você aí está falando que
os seres heterotróficos vieram assim, é como se fosse uma evolução dos seres fotossintetizantes. Então, isso daí Isso. significa que nós viemos das plantas, mais ou menos? Mais ou menos, das plantas, mais ou menos. Vocês têm que pensar que naquela terra não é que tinham plantas, entendeu? A gente tinha essas bactérias, a gente tinha essas células que elas podiam ser fotossintetizantes mesmo sem serem plantas. Quando a gente for ver reino, vocês vão ver que a gente tem mais ou menos 3 reinos. Não é reino o nome. Diferente do que vocês viram na escola. Todo mundo viu aqui reino animal, reino plantar, e isso tudo, não é? Na realidade, hoje o que é mais aceito é árquea, bactéria e eucária. E aí, quando vocês forem ver essa árvore, vocês vão ver que existiam seres que eles eram fotossintetizantes e que eles não eram plantas. Por exemplo, as cianobactérias, elas não deram origem às algas. Deu para entender? Elas Sim. vieram de outro lugar. Elas vieram de outro ser. Isso, domínio. Muito obrigada. A Giovana também fez uma pergunta, professora. Mas por que dos seres quimiosintetizantes vieram logo seres heterotróficos que faziam fermentação? Uma boa pergunta. É por isso que ela não é muito aceita. Porque, tá vendo que fica um monte de ponta solta? Por isso que essa daqui é muito mais aceita. E ela é mais difícil de entender, justamente porque ela é mais explicada, ela tem mais coisa. Mas, assim, esses quimiolito-autotróficos, eles estariam utilizando mais ou menos isso, mas eles retirariam também a energia do que cai aqui, entendeu? De todos os íons que caíam aqui. Só que, como é que eu vou dizer? Era um metabolismo muito difícil de continuar. Por isso que houve essa evolução para seres heterotróficos e que fizeram fermentação, o alimento ficou escasso, foi para os seres fotorredutores. E aí vocês têm que pensar que isso aconteceu, essa evolução toda aconteceu para que fosse um metabolismo não mais complexo, mas que fosse melhor para eles sobreviverem naquela terra. Deu para entender agora? Qual dessas duas hipóteses é a mais aceita no vestibular, professora? Nossa. Heterotrófica. Ai, meu Deus. Se quando vocês forem fazer exercício, vocês ficarem com muita dúvida, vocês podem me mandar mensagem, tá, gente? Qualquer coisa a gente marca algum dia para fazer uma revisão, alguma coisa assim, tá? Ok. Mas porque o metabolismo dos quimiosintetizantes não era adequado para aquele ambiente. Porque, assim, a partir dos quimiosintetizantes, começaram a surgir bactérias, começaram a surgir outros seres. E a célula eucarionte, ela surgiu disso também. Como tinha muito oxigênio, que teve esse aumento da taxa de oxigênio, tinham muitos seres que eles não conseguiam sobreviver com oxigênio. Então, não era produtivo para um ser sobreviver em uma atmosfera que tinha muito oxigênio, que ele não utilizava oxigênio. Então, foi necessário que eles começassem a evoluir para um ser que soubesse ou que ele conseguisse utilizar o oxigênio a favor dele. Só que o ponto essa teoria autotrófica, ela não explica de onde surgiu o oxigênio, mas esse aumento da taxa de oxigênio, ele é um fato. Então, quando vocês forem ver evolução, vocês vão ver que vai ter uma época que vai marcar que teve esse salto do oxigênio. E a hipótese que mais explica isso é justamente a heterotrófica, não é a autotrófica. Deu para entender? Tá. Então, aqui em suma, os primeiros seres eles seriam unicelulares, procariontes e fermentadores. E os experimentos que corroboram para a evolução orgânica é o Stanley Miller, que ele simulou a atmosfera primitiva em um aparelho e obteve aminoácidos.
E aí, depois desse experimento, veio o Sidney Fox, que ele fez essa mistura seca dos aminoácidos e originou microesferas, que seriam os conservados, essas microesferas. Por isso que, quando a gente vai falar do Oparig Haldane, a gente fala que eles se arrastaram para o solo. Porque se eles não tivessem se arrastado para o solo, se eles não tivessem em uma mistura seca, esses aminoácidos não estariam gerando microesferas. E aí teve o Melvin Calvin, que ele utilizou radiações intensas e obteve açúcares. Então ele viu que naquela atmosfera, além de ter esses coacervados, ele também tinha açúcares. E é por isso que os primeiros seres, eles provavelmente seriam fermentadores. Os coacervados tinham uma membrana como as células? Não sei dizer, Gi. Eu posso marcar a sua dúvida e aí eu te digo depois, tá? Professora, Oi. como já está aí em suma, eu acho que já está no finalzinho do slide. Acho que eu posso fazer essa pergunta. Pode fazer. Eu sei que a senhora explicou isso no começo da aula, mas eu acho que todo estudante tem isso. Deu um branco aqui em mim e eu vi a palavra anaeróbico. Eu falei, nossa, qual a diferença mesmo anaeróbico eu sei que a gente é aeróbico, nós seres humanos, mas os Anaeróbicos anaeróbicos, são. Eu acho que eu não expliquei isso na aula. Não. Anaeróbicos são seres que não utilizam oxigênio para a respiração deles. Basicamente isso. Então eles podem retirar de outros lugares, tá? obrigado, professora. Por isso que naquela atmosfera, os seres eles seriam obrigatoriamente anaeróbicos, porque não tinha oxigênio suficiente para eles serem aeróbicos. Então, eles precisavam sim ser anaeróbicos. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida? Tudo bem. Ó, vocês querem ver o formulário? Dúvida do formulário? Eu ia dar essa ideia agora. A senhora, tipo, corrigir, fazer uma correção com a gente daquelas questões. Tá. Então, aqui, ó. Nesse primeiro, é para vocês relacionarem corretamente os tipos celulares com suas respectivas características, numerando os parênteses abaixo com a seguinte indicação. 1 para células eucariontes e 2 para células procariontes. Apresentam cromossomos que não são separados do citoplasma por membrana, ou seja, eles têm um DNA que não é separado do resto. Então, ele está ali junto com o citoplasma dentro da célula. Que célula é essa? É a célula eucarionte ou a célula procarionte? Procarionte, né? Então tá. Aqui não apresentam membranas internas no citoplasma. Invaginação da membrana plasmática é motivo de controvérsia entre pesquisadores. Então, olha só. Eu acho que eu não expliquei isso para vocês, né? O que é a invaginação da membrana plasmática? Não. Alguém aqui sabe? Alguém aqui já viu? Eu nunca vi. Então tá. Invaginação da membrana é quando... Peraí, gente, caiu uma caneta aqui. Invaginação da membrana é como se fossem dobrinhas. Então tem a célula e ela vai se dobrando para dentro. A teoria é de que a célula eucarionte... Isso. Diz que a célula eucarionte ela teria surgido dessas invaginações da membrana plasmática. Porque assim, a gente sabe que a célula eucarionte, muito provavelmente ela surgiu depois da procarionte, porque a procarionte é muito menos complexo do que ela. Mas de onde teriam vindo essas organelas? Elas teriam vindo das procariontes, porque os procariontes, eles também não eram seres assim, que eles eram iguais, eles eram todos duplicados iguaizinhos, entendeu? Cada um tinha uma função naquela terra, cada um tinha um organismo naquela terra. Então, essa célula eucarionte, ela começou a puxar eles para dentro, começou a fazer dobraduras deles para dentro, que seria essa invaginação da membrana plasmática. Então, a membrana plasmática, ela se dobrava, ela comia aquele procarionte ali e ele ficava lá dentro. Mais ou menos isso. Então, Entendi. Entendeu? Todo mundo entendeu isso, gente?
Expliquei. Deixa eu só terminar essa correção e aí eu te explico, tá, Nicolas? Então, aqui, ó, não apresentam membranas internas no citoplasma. Qual é a célula que não tem membrana interna dentro do citoplasma? Qual é a célula que não tem aquelas caixinhas É, separadas? é a procarionte, né? Isso, procarionte. Por serem células mais complexas, apresentam um tamanho maior. Qual célula que é maior? A célula eucarionte ou a célula procarionte? Qual que é a célula mais complexa? É eucarionte, né? Isso. Sim, tem uma teoria que fala isso mesmo. A teoria que fala que as mitocôndrias e os cloroplastos eram células independentes, ela é uma teoria que ela é muito aceita, e se isso cair no vestibular, vocês vão responder o seguinte: elas são consideradas células independentes porque elas têm DNA e elas têm metabolismo próprio. Então, elas têm um DNA, elas conseguem retirar energia e elas conseguem se duplicar. Tudo bem? Tudo. E aí apresentam uma complexa rede de tubos e filamentos que define sua forma e permite a realização de movimentos. Qual que é a célula que ela tem uma complexa rede de tubos, que ela tem dentro dela várias organelas, que cada uma tem uma funçãozinha? Qual que é? Eucarionte. Isso. Eucarionte. Aqui, o metabolismo celular. Então, essa daqui é a B. Aqui, o metabolismo celular pode ser conceituado como conjunto de reações de construção ou deconstrução de moléculas realizado pela célula com o intuito de manter-se viva. Acerca das informações acima dos conhecimentos relacionados ao tema, analise as afirmações a seguir. Então, ele está falando aqui que o metabolismo celular ele é um conjunto de reações anabólicas ou catabólicas, ou seja, que é a construção ou a quebra de moléculas. Então, aqui. Nossa, já tem a resposta da primeira, né, gente? O processo metabólico se divide em dois grupos: anabolismo, reação de síntese, e catabolismo, reação de degradação. Verdadeira ou falsa? É verdadeira. Isso. 2. O metabolismo energético das células pode ocorrer através da fotossíntese e da respiração celular. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. As células, elas conseguem... Algumas células, elas retiram energia da fotossíntese, elas retiram energia da respiração celular. Aqui em 3. Aqui, ó, lembra do que eu falei aqui da mitocôndria e do cloroplasto? O cloroplasto, ele seria uma célula independente que ele tiraria energia da fotossíntese e a mitocôndria tiraria da respiração celular. É por isso que as plantas têm cloroplasto e os animais não. 3. A influência de diversos fatores no metabolismo de um organismo, como, por exemplo, a genética, a idade, a prática da atividade física, entre outros. Isso é verdade ou é falso, gente? Eu acho que é verdade. Verdadeira, né? Nosso metabolismo, ele responde ao que a gente faz. Se eu tenho uma genética que ela não traz nenhum problema, nenhuma doença, então já é bom. Se eu faço atividade física, se eu me alimento bem, tudo isso corrobora para o meu metabolismo ser bom. Tudo isso influencia nele. Se for ruim, o meu metabolismo também vai ser ruim. Então, verdadeiro. A quantidade de energia necessária para manter as funções vitais de um organismo, considerando todas as suas atividades laborais, é chamada de metabolismo basal. Esse daí eu não... Metabolismo basal, eu acho que a senhora não falou sobre isso? Não falei. Metabolismo basal é quando a gente está parado. Ok. Gente, eu não lembro o gabarito dele. Então, por exemplo, os seus batimentos cardíacos basais, eles são seus batimentos quando você está em repouso, quando você está sentado, quando você está deitado, esse tipo de coisa. Gente, espera só um minutinho, deixa eu pegar o gabarito dele. Acho que eu mandei aqui pro cursinho. Então, aqui na B, A e C.
Vocês também têm um gabarito ou não? Professora, Oi. apareceu o gabarito da pós-aula ali também. Vocês não gravaram não, viu? Não é pra olhar aquele. Eu não gravei, não. Então tá. Tá, então aqui. A quantidade de energia necessária para manter. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu esqueci. Putz, nem Mas- prestei atenção. Ó, vocês parem, tá? É pra vocês aprenderem a matéria, não é pra vocês colarem. O metabolismo celular pode ser conceituado como conjunto de reação realizado pela célula com o intuito de manter-se viva. A quantidade de energia necessária. Gente, se a gente tivesse a energia necessária só para manter as nossas funções vitais de um organismo, como é que a gente seria? A gente estaria todo mundo aqui em estado vegetativo? Isso aqui vai ser verdade? É falso, então, né? Com certeza, falso. Porque assim, além da gente ter a quantidade de energia necessária para manter as nossas funções vitais, a gente também precisa de energia para fazer. É a 4, Gif, é que você falou que era falsa. E a gente também precisa de energia para fazer outras coisas, entendeu? Porque pensa só, vamos pensar no homem. No homem. Ai, gente, como é que é o nome? No homem pré-histórico. O homem Primitivo? pré-histórico, isso. Ele precisava de energia só para ele digerir o alimento, ele também precisava de energia para caçar. Não, precisava de tudo, né? Exatamente. É por isso que essa é falsa. A regulação metabólica é o processo pelo qual todas as células controlam os processos químicos que nelas ocorrem. Essa regulação é realizada exclusivamente por proteínas especiais chamadas de enzimas. Só esse finalzinho que eu não consegui entender muito bem, mas eu acho que eu colocaria a verdadeira. Regulação metabólica, ela é feita só por proteínas ou a regulação metabólica ela precisa de todo o conjunto? Pensa só, a sua regulação metabólica, ela precisa só das suas enzimas? Ou Eu ela acho que precisa... não, né? Precisa de Não, né? tudo. Ela precisa de todo o resto. As enzimas, é claro que elas ajudam, é claro que elas vão te ajudar a fazer síntese, mas a sua regulação metabólica, ela também precisa de quebra, entende? Ela também precisa que você cuide da sua alimentação, que você faça atividade física, ela precisa que a sua saúde esteja boa, ela precisa de tudo isso. Então, não são só as enzimas que vão regular o seu metabolismo, tá bom? Essa daí eu acertei na pré-aula, mas agora eu errei. Não tem problema. Com a explicação da 4, ó, a quantidade de energia necessária para manter as funções vitais de um organismo, considerando todas as atividades laborais, é chamada de metabolismo basal. Atividades laborais são as atividades que a gente faz quando a gente não está em repouso. Se eu preciso de energia para quando eu estou em repouso, para quando eu estou fazendo alguma atividade, eu vou precisar da quantidade de energia necessária só para quando eu estou em repouso? Não. Essa é a explicação, tá, Gi? Pegou? Professor, é como se fosse, por exemplo, o nosso celular também, quando a gente tá, quanto mais coisa a gente está fazendo nele, mais bateria ele consome? Sim. Quanto mais coisa. Porque assim, eu posso deixar ele só ligado, ele vai consumir bateria mesmo ele estando só ligado, sem eu estar mexendo nele. Mas se eu estiver fazendo mais coisa, mais coisa, mais coisa, eu vou estar utilizando a bateria dele até ela acabar. E aí eu vou precisar carregar de novo. Então ele não precisa só de energia para ele ficar ligado, entendeu? Sim. Agora, aqui. A reprodução é o processo pelo qual os seres vivos perpetuam a sua espécie. Atente às seguintes informações sobre reprodução. Se os descendentes da reprodução assexuada sofrerem mutação, podem apresentar alteração genética em relação às progenitoras. Lembra lá das bactérias que eu falei, que elas fazem conjugação e elas conseguem trocar DNA entre si? Então é verdadeira, né? Sim, se elas sofrem mutação, os descendentes delas também vão sofrer, né, essa mutação. Em relação aos progenitores dela, que não tinham essa mutação. Então verdadeira. A reprodução sexuada promove a variabilidade genética, pois envolve recombinações do material genético dos genitores. Certo ou errado? Verdadeira. Verdadeiro. Divisão binária, esporulação, brotamento e estaque são exemplos de reprodução sexuada? Vixe, esses nomes aí Verdadeira. tudo
Divisão binária é quando uma célula ou uma bactéria se divide, e aí ela consegue se duplicar, mais ou menos isso, tá, gente? Eu tô explicando só por cima para vocês entenderem. Esporulação, ó. Quando você vê um fungo ele tem aqueles pelinhos, não tem? Vocês já viram aqueles fungos que tem os pelinhos? Sim. Eles soltam aqueles pelinhos, então aquilo dali ele tá esporulando, entendeu? Ele tá soltando os esporos dele. E aí vai surgir outro fungo igualzinho, ó. Por brotamento, vocês já viram aqueles fungos que são cogumelos? Sim. Eles vão brotando embaixo da terra, eles vão brotando, brotando, brotando. Tem inclusive um lugar que ele já tem tipo uns 5 quilômetros só desse fungo, que virou uma praga lá. Professor, Oi. então, esporulação, então, é verbo de poros? Tipo, ao invés de dizer a gente De solta poros. poros, a gente pode dizer a gente está esporulando? Eu não sei dizer, eu usei essa palavra, mas às vezes fui eu que inventei. Brotamento da esponja do mar também. Sim, sim, a esponja do mar ela também consegue brotar. Vocês já viram a esponja? Ela vai brotando. E a estáquia, gente, eu não lembro o que é estáquia. Mas é exemplo de reprodução assexuada, tá? Todos esses. Então aqui é correto que se afirme em A. 1, 2, 3. E essa daqui foi a que gerou mais dúvida. Então vamos lá. Um estudante observou que a luz da sala. Gil, sinceramente, eu não lembro o nome. Mas confio em você. Vamos procurar, gente? Não, ó. Não é isso, não. É quando você planta uma estaca. É isso? É isso aqui, ó. É o método de reprodução sexual de planta, gente. Tá. Um estudante observou que a luz da sala de aula se apagou e conjecturou que o mesmo deve ter acontecido pelo mau encaixe da lâmpada no bocal onde estava inserido. Para testar se essa hipótese estava correta, o estudante mudou a lâmpada do bocal. Levando-se em conta a metodologia científica, podemos afirmar que o aluno não criou uma hipótese. Ele criou uma hipótese. Ele falou que o bocal, que a lâmpada estava apagada porque o bocal não estava segurando ela. B, o aluno não realizou experimentações controladas. Se ele retirou do bocal que não estava funcionando direito e colocou em outro que estava funcionando, ele realizou uma experimentação controlada, tá? Não houve observação de um fato. Ele observou um fato. Ele observou que a lâmpada estava apagada no bocal que ela estava inserida e trocou ela. Então, ele observou que naquele bocal ela estava apagada. Essa já é a observação de um fato, tá? Não houve a formulação de uma pergunta crítica. Gente, em que momento ele fez uma pergunta crítica aqui? Lembra do que eu falei que é pergunta crítica? Que é toda vez que a gente se pergunta alguma coisa com criticidade mesmo. Será que essa lâmpada ela tá apagada porque ela tá nesse bocal? Será que todas as lâmpadas que fossem inseridas nesse bocal, elas estariam apagadas? Essa seria uma formulação de uma pergunta crítica. Ele não formulou nenhuma. Mas ele não se perguntou, professora, que tipo, talvez o bocal ela não esteja bem encaixada, tal. Ele meio que se perguntou, não perguntou? Aqui eu vou dar uma dica para vocês do vestibular. O que não está escrito, principalmente em ciências da natureza, tá, gente? Em humanas eu não vou falar que isso vale. Se não está escrito o que o estudante falou, se ele se perguntou, se ele não se perguntou, vocês não vão de modo nenhum falar que ele fez alguma coisa. Entendeu? Nunca. Não está escrito aqui no enunciado que ele se perguntou. Ele está falando que o estudante, ele pensou numa hipótese, que ele tentou ver se essa hipótese estava certa, que ele tentou experimentar ela, mas ele não se fez nenhuma pergunta crítica. Nossa, maldade do vestibular, hein, meu? Misericórdia. Por que fazer isso? É para vocês aprenderem, tá, gente? Já pensou se eu tivesse deixado tudo mastigado aqui? Ó, professora. Não, eu não. Bia, eu não sei. Tipo não assim, sei, mas eu acredito que sim. Pode dizer. Opa, vai tá sim, tá? Vai estar gravando. Oi, pode falar. Experimentação controlada não é quando, tipo, você vai fazer um experimento, aí você retira
tudo que puder interferir naquilo. Tipo, sei lá, se for fazer um negócio lá que o ar interfere, você vai e faz um vácuo, sei lá, um negócio assim. Então, a experimentação controlada, eu vou falar rapidinho, tá, Mari? A experimentação controlada, ela seria, na verdade, com dois grupos. Um grupo que estaria no ambiente normal e um grupo que você quer experimentar. Nesse caso aqui, apesar de ter considerado que ele fez uma experimentação controlada, eu não concordo com o gabarito, tá? Porque eu acho que são duas alternativas que elas estariam corretas. Mas ele realmente tirou de um local que não estava funcionando, porque ele achou que fosse essa a hipótese, e colocou em um que estaria funcionando. É por isso que eles deram esse gabarito, entendeu? Ah, entendi, sim. Obrigada. Professora, a senhora poderia falar a D ali agora? A hipótese do aluno virou uma lei científica? Então, vamos lá. Gente, por que viraria uma lei científica? Eu vi que muita gente colocou, mas eu não entendi o raciocínio de vocês. Eu acho que foi porque estava certo, né? Ele estava certo no que ele pensou. Lembra do que eu falei, que a ciência ela não aceita verdades absolutas? Sim. É aqui que entra. A hipótese do aluno virou uma lei científica. Ele não seguiu todas as normas da metodologia científica. Mesmo que essas normas não sejam completamente exatas, ele não seguiu elas, concorda? Sim. Mesmo que existe uma etapa a ser seguida, mesmo que ela seja aberta, existe uma etapa a ser seguida, e ele não seguiu. E também não lembra do que eu falei que tem outro quadrinho lá que fala que vai chamar outras pesquisas, vai reformular essas hipóteses, vai ver se ela pode ser negada? A lei, só vira uma lei científica a partir do momento que ninguém mais consegue contestar ela. Se ele só fez isso aqui numa sala, ele foi contestado por outra pessoa? Não. Então, é justamente por isso que a hipótese dele não pode virar uma lei científica. Tá bom, gente? Nicolas, você vai para aula Ok. de... Pode ser que sim, Gi, mas lembra lá do que eu falei? De novo, entra lá naquele negócio. Ela pode ser negada a qualquer momento. Entendeu? Mais ou menos isso. Nicolas, você vai pro curso de metodologia científica? Porque eles já estão abrindo, gente. Se você não for entrar, eu explico rapidinho para você. Pode explicar, professora. Pode? Gente, beijo para quem vai, tá? Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem no WhatsApp. E se vocês quiserem chorar, também podem mandar mensagem no WhatsApp, que eu sei que o cursinho é Ô, Pro, só uma dúvida aqui rapidinho. Você vai publicar os slides no Class? Vou sim. Ah, tá bom, muito obrigada. Hoje é Ok. tarde. Professora, obrigado pela aula, tá? De nada, Bom dia. gente. Gi, a pós-aula vai até quando você quiser. Eu não. Gente, eu até coloco, assim, como que é o nome? Uma data para ser entregue, mas eu continuo aceitando, tá, gente? Eu não sou aquelas professoras que deixam lá e nunca mais me tiro dúvida, não. Mas eu vou postar hoje, pós. Obrigada, gente. Beijo. Nicolas, você tá aqui ainda, né? Sim. Tá bom, então. Tchau, professora. Obrigada. Tchau, beijo, gente. Você vai pra aula de metodologia científica? Não vou não. Ah, tá bom. Mas vai ficar gravado de qualquer jeito. Cadê o monitor? Monitor, pode parar de gravar, tá? Ok, vou parar por aqui. Que eu vou só tirar dúvida.